Que mais ou menos no espiritismo tem muito isso também, né? Dos espíritos que são mais jovens, que precisam trabalhar, Sim. tipo... Entendi. Stefano, daqui a pouco eu vou pedir para o Rafael falar da Candelabro. Então, antes para ele se preparar, o que para você de fato é alquimia? O que é alquimia? O que é alquimia para você? Alquimia para mim é uma ciência antiga que me dá uns conhecimentos diferenciados que hoje em dia a ciência moderna não alcança porque não se interessa dessas conexões. Então, é uma ciência antiga, um estudo antigo que me ajuda a ter mais saúde, que me ajuda a estar mais alinhado com o meu propósito, me ajuda a ter princípios. Tem coisa da alquimia que alguns falariam que é religião, entendeu? Porque tem coisa da espiritualidade. Sim. Tá ligado? Só que- Anda lado a lado ali. Anda lá. Tipo, tem muita coisa da igreja católica, se você Sim, vai foi ver, retirado de- eles pegaram da alquimia, por exemplo, né? Então, tipo, eu diria que a alquimia é um modo, para mim, um modo de vida, né? E assim, pode ser usado como uma base para uma terapia, pode ser usado para criar, entendeu? É uma arte. Entendi. Mas não é só uma coisa esotérica, entendeu? É uma coisa que pode envolver, por exemplo, nas terapias holísticas, por exemplo, eu vejo muita coisa etérica. Na alquimia, por exemplo, tem muita coisa também de visão do físico. Por exemplo, quando a gente vai estudar sobre doenças, por exemplo, a gente vai ver umas doenças assim, a gente tem a teoria dos miasmas. A teoria dos miasmas é uma teoria de bactéria, de vírus e por exemplo... Astrais, né? Não, bactéria, vírus de verdade. De verdade aqui. Por exemplo, a gente fala assim, na alquimia, né? Quando o alquimista ele quer olhar para o ponto de vista da medicina, ele entende que todos aqueles parasitas que a gente tem, né? Que a medicina fala que a gente chama de miasma. Só que, olha que interessante essa visão. Só para você ver como a alquimia é uma visão mais científica, mas tem uma pegada esotérica. Então, quando eu falo de miasma, você pensa assim, larvas astrais, espíritos, né? Sim. Entidades, sei lá, uma energia assim. Existe isso, claro. A alquimia sabe que existe isso também. Mas existe algo mais simples disso. Existe o quê? Miasma. Miasmas são o quê? É o espírito da bactéria. Então, por exemplo, você sabe quando você tem uma infecção generalizada, que vai no hospital e você entra no hospital e tem uma infecção e eles te dão um remédio antibiótico, você não consegue porque tem uma tipo septicemia. Entendeu? Então, o que o médico fala? Precisa, né? O médico fala, tipo, às vezes o uso de muito antibiótico fez com que as bactérias ficaram muito resistentes, né? Sim. Certo? Mas por que as bactérias ficam tão resistentes, né? Aí a alquimia estuda o mecanismo de como o miasma evolui. Então, o que acontece? O miasma, olha que interessante essa visão da alquimia sobre o parasita. O parasita, ele é um ser primitivo, né? Comparado com a gente. Então, um ser mais simples. Então, o propósito do parasita, da bactéria, do vírus, é viver, reproduzir. Então ele é focado. A gente não, você quer construir sua casa, sei lá, quer comprar um carro novo, você está pensando em um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo. O cara não, o cara só está pensando em reproduzir-se. Então ele é muito focado em sobrevivência. Então se você tenta envenenar ele, tenta combater ele assim, ele é muito sagaz. Ele é forte. Ele é muito forte. E aí o que acontece? Segundo a alquimia, não tem só a bactéria em si, mas tem o espírito da bactéria. Então vou fazer um exemplo de uma coisa que a medicina nunca poderá explicar, porque a medicina é só química. Segundo a alquimia, quando acontecem fermentações, né, acontecem muitas fermentações dentro de nós, né, tipo, né, muita bactéria assim, explodem muitos gases, né. Então, segundo a alquimia, o espírito da bactéria entra dentro do gás e vai habitar agora no gás. Então, ele deixa de viver na bactéria e ele vai no gás. Quando ele quiser voltar, de vez em quando, ele volta a cada 28 dias para botar os ovos. Aí ele tem que voltar num corpinho para poder botar os ovos, mas ele volta para o gás. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem muitos gases, né, a gente fala, tem muitos gases, mas gases são miasmas para a alquimia. Então, por exemplo, a visão do miasma inicial foi de gases, entendeu? Tá, deixa eu então te fazer uma pergunta que pode parecer ridícula. Vamos supor, a pessoa come muito ovo, repolho, feijão, tá com gás pra caramba, ela vai ter. Não, tudo bem. Mas aí seria, então,
não seriam, então, não teria a ver com esses miasmas. Não. Aí seria uma reação fisiológica Natural, ali por conta né? do alimento. Não, o alimento pode provocar gases, certo? Sim, o alimento provoca gases. Mas dentro daqueles gases provocados, existem... Você comendo alguma coisa que dá gases, os parasitas que estão numa fase inicial de desenvolvimento podem usar aqueles gases para ganhar casinha. É como se fosse o gás, pode virar a casa do miasma. Se você só toma um negócio e comeu e teve gases, pronto, você só expulsou. Já era. Mas o que eu estou falando é, por exemplo, eu tenho tratamento terapêutico que eu já fiz em muitas pessoas. Tipo, se eu fizer em você, amanhã você vai ter muitos gases. E essas moléculas de gases estão... Porque aqui no nosso corpo tem muita parte oca. Então, a gente acumula gases. Você tem uma ideia? Então, quando você, por exemplo, aplica técnicas, por exemplo, com aromaterapia, né? Aromaterapia ajuda a quebrar a molécula de gases. Aromaterapia é um dos principais remédios que a alquimia usa para combater miasma. Só que tem uma ciência, tipo assim, um miasma, ele tá ali, não é que eu vou matar o miasma. Sim. A medicina pensa, tem um miasma, vou matar. Toma antibiótico. O raciocínio toma isso para matar o negócio. A gente não pensa assim. A gente pensa, por que o cara tá ali? O que ele tá fazendo ali? O que ele tá buscando? Então, tipo, não adianta matar ele. Não, senão ele volta. Eu tenho que entender o que ele tá fazendo ali. Tipo, por que chegou esse ladrão O motivo dele tá ali. O motivo. O motivo. Entender o motivo. Então, assim, tipo, se eu entender o motivo e tirar o motivo... Ele não retorna. Ele já, tipo, vai querer sair dali, né? Não tem por que ficar ali. Então, assim, por exemplo, tem algumas técnicas que eu faço, às vezes, por exemplo, uma aromaterapia normal, uma pessoa, um cliente, né, de terapia, que é muito cheio de energia pesada, tipo, né? Uma vez, por exemplo, teve um caso, uma situação, né? Que um amigo meu, ele estava usando um produto de aromaterapia, usando alguns óleos que são bons para energias pesadas, assim. Aí a paciente estava um pouco fora do peso, né? E aí ela sentou na maca da acupuntura, né? E ele esqueceu de borrifar o cheirinho, né? Que é um cheirinho, não é um cheirinho de perfume, é um cheirinho de óleo essencial. Diferente essência, aqui no centro vende muita essência, né? A perfumaria. Aquilo lá é só para dar cheiro gostoso, né? O óleo essencial, ele é diferente, porque ele é natural e ele combate, ele faz um efeito terapêutico, porque ele não é só o cheiro. Então, quando ele gostava de botar esse cheiro para desodorar o ambiente e limpar o ambiente, mas ele esqueceu. Aí, quando chegou a paciente sentou na maca, ele começou a borrifar, né? Fala, desculpa, eu esqueci de borrifar. E borrifou, e a mulher começou... Vomitou? Deu uma rota, assim. Puta. Deu uma rota, assim. Aí ele... de novo. Ferrou mais. Porque arrotou aí, tipo, soltou os miasmas. Soltou o miasma. Aí a mulher... Continuou soltando. Foi, acho que umas 3 vezes, né? Vou só ter um outro exemplo. Por exemplo, uma vez eu tava na Itália e eu tava decidido que eu ia testar uma técnica que era uma técnica muito diferente do que eu trabalhava aqui no Brasil. Aí uma técnica que usava uma mentalização e usava alguns instrumentos, que na verdade eu percebi que aqueles instrumentos era só para se concentrar, mas eu estava usando a minha energia, né? Então eu botei a paciente assim, deitada assim na maca, lá na Itália, no consultório da minha mãe. Aí botei lá assim, e aí eu comecei ela me contou da história dela, me falou que ela estava com uns problemas, porque ela tinha tido um namorado que era, tipo, traía muito ela, e tipo, ela acabou pegando uma doença venérea, sexual, uma ST e tudo mais. Então ela estava assim com as energias meio pesadas, né? Aí eu do nada, eu comecei, tipo, a pensar o que ela precisava, e eu tinha umas coisas coloridas que eu colocava na maca, perto do corpo dela, e eu pensava o que ela estava precisando, não sei o que. Aí eu tava fazendo as minhas coisinhas ali, tipo, como se fosse um reiki, vamos dizer assim, né? Do nada, a mulher, tipo, ela já de noite, 21 horas, ela dormiu, né? Ela tava dormindo já, e eu tava fazendo os meus movimentos assim. Aí do nada, a mulher faz assim. Soltou um negócio assim, fedorento, assim, eu falei, meu Deus. Aí eu peguei o negócio, aí ela tava tão cansada que ela nem acordou. Ela caiu de novo. Tipo assim, ela levantou e caiu. Só foi só pra... Quando depois ela acordou, falou assim, por que eu tô com esse gosto amargo? Com esse gosto amargo na boca? O que aconteceu? Então, você... E assim, essa pessoa
tanto que ela tava pesada, você tem uma ideia. No dia um dia anterior, ela é minha amiga, né? No outro dia que ela foi lá visitar o consultório, eu mostrei essas ferramentas que são bonitas e coloridas. Eu tava mostrando as coisas pra ela. E eu me aproximei um pouco dela, conversando assim, como amigo, sabe? Você, uma conversa meio conectada, que você é amigo da pessoa, não sei o quê. Do nada eu falei assim, eu preciso ir no banheiro. Rapidinho. me deu um negócio no banheiro. Mas eu fui no banheiro assim, sabe aquela coisa que parece que você vai ter um parto? E na hora que eu tava fazendo o número 2, eu comecei a rotar no meio, tipo assim, o que essa mulher tá tem? acontecendo? Essa mulher, tipo assim, eu peguei umas coisas pesadas dela, né? E ela tava muito pesada. Era o miasma que ela deixou no ar ali. Então, porque quando você, tipo assim, quando você tá muito limpo energeticamente e você não se protege conscientemente, você chega uma pessoa meio pesada, você pega tudo, né? Ainda mais se você gosta de ajudar a pessoa. Chega uma pessoa que você, né? Aí é pior, né? Porque você se conecta mais, né?